Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma live do nosso programa Comer Saúde. Esse programa eu te mostro estratégias para você aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten. E o melhor de tudo, comer saudável sem deixar comer o que mais gosta. Eu me chamo Bruna Pereira e o tema de hoje é: por que agora é o melhor momento para começar a comer saudável? Hoje nós temos Hoje, na verdade, a live tá cheia de muitas coisas especiais. Nós temos uma participação especial, nós temos uma receita de um petit gâteau delicioso, mas antes eu vou falar um pouquinho o porquê do momento ser ótimo para comer saudável. Nós nunca nos perguntamos e nunca se preocupamos muito com o momento ideal, né? A gente faz votos de ano novo, de qual vai ser o melhor momento. Ah, esse ano eu quero mudar a minha vida, eu quero ter hábitos mais saudáveis. Mas efetivamente a gente não para, não, vai ser hoje. Dificilmente, é só depois. E a gente nunca se preocupou muito com a saúde, na verdade, falando da nossa geração. O que aconteceu? Nós viemos de uma época com a Revolução Industrial, ao contrário, né? A época da avessa, que eu digo. Por quê? Porque a gente veio num momento onde tudo mudou, onde as indústrias, os alimentos passaram a ser industrializados. Houve essa mudança de hábito. Houve toda uma troca de perfil. As mulheres começaram a sair para trabalhar, a buscar por alimentos mais práticos. Houve essa inversão, né? Os alimentos começaram a vir com uma validade gigantesca. A industrialização deles era para deixar eles com maior tempo de validade, sem vencer, sem estragar, né? Tem uns que nem sequer estragam, que tu pode deixar lá dias, meses, quase um ano, que nem bicho come. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais. Tem alguns que chega a ser engraçado. Quem nunca pegou aqueles bolinhos? Eu já contei a história, né? Do bolinho da Ana Maria. Que até eu não ter conhecimento, eu achava que aquilo era tudo certo, que era maravilhoso. Ai, santa ilusão, mas tudo bem. Isso foi há muitos anos atrás, ainda bem que a gente evolui, aprende, conhece. Mas esse é um clássico que não estraga. Tem o da Ana Maria, tem o bolinho Balduco também, que são da mesma linha. Tem aqueles queijos processados, polenguinho, sabe? Que também não estraga. Tu pode esquecer ele dentro da geladeira, que a validade dele é quase infinita. E a tão famosa margarina, que aquela assim, literalmente, nem bicho come, e tem muitas pessoas que colocam na mesa para servir a família. Chega a me dar A margarina, vocês vão ver eu demonizando ela, porque a margarina tá entre um dos piores elementos. Aquilo lá foi toda uma combinação que eles não queriam dispor de manteiga na Segunda Guerra Mundial. Então eles acharam uma gordura barata, uma gordura hidrogenada, que acrescentando com outros produtos químicos, modificou a cor, daí colocaram aromatizantes para dar cheiro e para entregar para as pessoas comerem. Se tu deixar a margarina, nem mosca senta nela, de tão ruim que é. Não estraga. Tem vida infinita a margarina. Ai, mas a marca tal é boa. Não existe margarina boa. Margarina é margarina. Nada daquela gordura que tá ali dentro é boa. Nós chegamos em meio a uma correria. Começou a trabalhar fora, começou a buscar por uma vida mais independente, começou a deixar os filhos em escola. Houve toda uma mudança de perfil. E o que nós começamos a deixar de lado? A saúde. Nós passamos a nos preocupar muito pouco com aquele processo. Antigamente, o que se fazia? Plantava, tinha então horta, tinha o que dava no campo, comia aquela alimentação e era a base. Não tinha tantos alimentos, tantas opções à disposição industrializada. Então, era aquilo, tu fazia, tu se preocupava com aquele perfil. Depois foi passando com a busca fácil, com a praticidade, com a correria mesmo do dia a dia,
foi indo pelo simples, o que é mais prático. É buscar um pacotinho no supermercado, é ir atrás de um alimento que está pré-pronto, é ir atrás de facilidades, que nem sempre são benéficas, né? Sabe que passado tudo isso dessa mudança de ir atrás de alimentos mais fáceis, mais práticos, prontos, teve o baque. Claro que não ia demorar muito para acontecer. O baque foi que muitas doenças que até então, antigamente, eram passadas despercebidas, começou a aumentar. De uns anos para cá, ouvi muito falar em diabetes, colesterol, hipertensão, obesidade. Tudo isso foi crescendo. Só que sabe o que é engraçado? É que pouco se associa com a alimentação. As pessoas vão ao médico, eu não tô me sentindo muito bem, eu tô com mal-estar, eu tô com indisposição. Mas é difícil quem associa assim, talvez é alguma coisa que eu não tô comendo, talvez é algo que está faltando, talvez é algo errado que eu esteja comendo. Dificilmente vai associar com a alimentação. Isso eu acho muito engraçado. Foi um tempo que as pessoas se preocupavam, né? Hoje não, é remediar, é solucionar. E não associa que o que está causando o bem-estar é o alimento, da mesma maneira quando está causando essas modificações também é o alimento. Sabe que eu vou te falar uma história que é clássica. Quem nunca teve um avô, uma avó que passou por esse processo? Provavelmente você vai ter alguém na sua família. Por quê? Que veio dessa época que antigamente plantava, comia o que estava ali à disposição da roça. A minha avó veio da roça. Eles plantavam, eles colhiam, eles tinham os animais, era aquilo, era aquela base. E quando ela veio para a cidade, que ela descobriu quanta coisa tinha diferente, que tinha macarrão instantâneo, que tinha biscoito, que tinha pão pronto no mercado, que não precisava fazer. Tudo isso veio para ela também, né? Esses agravos da alimentação. E mudou a vida de todos. Hoje, para ela, ela descobriu essas coisas gostosas de se comer, tão pouco ela associa que o que causa dificuldade, o que deixa ela com algumas dores é da alimentação. Mas fazer o quê, né? Tem uma certa idade que a gente não consegue mudar tudo, a gente consegue adaptar. Mas o que eu digo é que o nosso organismo, o nosso corpo, ele é muito sábio, muito inteligente. Uma vez que você opte por mudar, pela mudança, ele vai limpando, ele vai melhorando, ele vai trazendo os benefícios e o bem-estar, vai vindo. E isso dela, uma vez eu fui levar ela no médico. Isso faz mais de 5 anos atrás, faz bastante tempo. E daí a médica, ela tava se queixando, falando das dores, falando que não tava se sentindo bem, nananã. Enfim. Daí a médica falou pra ela, olha, dona Dega, você precisa emagrecer. Coitada, a minha avó ficou tão brava, ficou furiosa. Ela olhou pra médica assim, com uma cara, ela disse, mas eu só como biscoitinho, água e sal com café à noite. Ou se não, no outro dia eu como um pedacinho de pão. Mal sabe ela, né? Que aquele pão do mercado, tudo que tem lá são um monte de tranqueira, aquele biscoitinho, água e sal é mais sal do que o restante. Essas coisas todas. Ela ficou furiosa com a médica. Mas, né, isso são o que carrega, o que traz as consequências de uma alimentação, de não associar, olha só, o pão, tanto que se eu falar para ela hoje, vó, o pão faz mal. Imagina o pão fazer mal, o pão era a base da alimentação. Mal sabe que não é mais o mesmo. Aliás, muitas pessoas não sabem. Quando fala-se, mas não come mais isso. Não, mas o pão era a base da alimentação. O pão era algo sagrado, faziam pão em casa, faziam biscoitos, faziam tudo em casa. Falar para ela, não come pão, o pão é... Só que não é mais o mesmo, o trigo não é mais o mesmo. Aquele trigo de antigamente não é o mesmo trigo hoje.
Eu já falei isso inúmeras vezes, mas eu vou repetir. O trigo, ele teve o quê? Mudanças. O que o homem foi fazendo? Ele foi modificando a semente com o intuito de melhorar e aumentar a produção. Por quê? Tudo capital, né? Aumentando a produção e diminuindo os custos, aumenta o lucro. Logo, tem uma produção maior, com grãos maiores, mais cheios, e a qualidade nem aí. Tá produzindo bem, tá uma quantidade boa, ótimo. Não pega bicho, adapta a qualquer solo. Foram fazendo modificações. Foram pegando aquela semente, mudando com uma outra espécie, melhorando, né? Eles falam melhoramento genético, que de melhoramento não tem nada, porque ela era boa daquele jeito. Então, o que aconteceu? O nosso organismo, ele não reconhece, ele não consegue digerir, ele não consegue quebrar aquela molécula, ele não consegue metabolizar. Desregula todo o corpo. E explicar que esse trigo não é mais aquele mesmo trigo, que esse trigo faz mal, é muito difícil para a grande maioria das pessoas. O fato é que quando se fala em excluir o glúten da alimentação, excluir todos os alimentos que contenham glúten, que faz mal, é falar de tudo isso. É mexer em um vespeiro, né? É explicar para as pessoas que muitas vezes não entendem que causa tantos malefícios. As pessoas não associam, é muito difícil, muito poucas as pessoas que associam a doença ao glúten, o mal-estar ao glúten. Cada vez mais foi aumentando, foi crescendo o número de pessoas com doença celíaca, que não se falava muito, pessoas com alergias, intolerâncias, sensibilidades em diversos níveis. Até então passava despercebido, e tudo isso foi com essa modificação, com essa mudança. Quem nunca colocou em casa um armário separado de porcarias, que chamam, esse armário é para quando eu tiver vontade, esse armário vai ser para ficar lá guardado, aquelas coisas para comer de vez em quando. Me conta quem nunca fez isso em casa. Muitas pessoas já fizeram, e até em alguns momentos tinha o dia do lixo. Não, hoje eu vou lá, pego tudo que tá naquele armário e como tudo. Eu sou uma pessoa que eu sou completamente contra. Não tem cabimento tu ter na sua casa algo que não é saudável, que não faz bem para comer de vez em quando. Sabe por quê? O de vez em quando é assim, tá, é de vez em quando amanhã. Só amanhã porque eu tô com vontade. Ou no caso, só hoje porque eu tô com vontade. É o de vez em quando, né? Daí, amanhã, o meu dia no trabalho não foi muito legal, não foi bom. Daí, vai lá no armário de porcaria do de vez em quando. Outro dia aconteceu qualquer coisa. Hoje eu tô pra baixo, hoje... Ou se não, hoje eu tenho uma comemoração. Vou lá no armário do de vez em quando. E o de vez em quando é todos os dias. Então, por que não trocar? Por que não começar agora, hoje, a ter no armário do de vez em quando, ter alimentos saudáveis e gostosos? Por que não ter um chocolate, mas um chocolate bom, um chocolate de qualidade? Que quando tiver vontade, de vez em quando, pode ser um pedacinho todas as tardes, vai lá e come. Mas algo que realmente seja saudável. Não coloca tranqueira, esse monte de coisa para de vez em quando ter lá. Não vale a pena. Tenha sempre alimentos gostosos. Você não precisa se privar de comer nada. Nunca foi tão falado, tão se preocupou com a saúde igual o ano passado, né? Teve todas as mudanças, houve tudo e todo mundo ficou descabelado. Todo mundo ficou preocupado com a imunidade, com a saúde, com o corpo, com o se cuidar. E quando que é o melhor momento? Por que agora é o melhor momento? Agora é o momento de começar, o momento de decidir. Não, eu vou fazer
diferente. Eu vou começar a me cuidar. Eu vou ter sempre alimentos bons em casa. Eu vou poder comer tudo, porque nada daquilo vai ser ruim. Tá arrumando para mim. Trazendo essa experiência de novos hábitos e de mudança, eu tenho uma convidada muito especial. Ela foi minha colega de faculdade, a Beatriz. Eu vou chamar ela, por quê? Porque ela passou por essa descoberta recentemente de sensibilidade ao glúten. E isso muda toda a vida, toda a rotina de um todo, né? Não só de quem tá mudando, mas é da família, é dos amigos, muda completamente tudo. Deixa eu pedir para ela entrar, que daí ela vai contar um pouquinho mais da experiência, como está sendo. Posso começar já? Oi! Oi, Bruna, tudo bem? Uma boa noite a todos. Então, eu me chamo Beatriz, né? Como a Bruna falou, né? Pode! Tem diferença no tempo, tudo. Sabe por quê? Que eu quis muito te trazer para participar? Porque as pessoas, e aconteceu comigo também, né? A gente acha, ai não, eu tô passando por isso e ninguém entende. Na verdade, ninguém entende mesmo como é. E a gente fica pensando, ai, tá acontecendo só comigo. E fica perdida mesmo. E daí eu falei, ai, vamos compartilhar, que daí essa experiência as outras pessoas se identificam, que todas passamos juntas, acontece o mesmo processo para todas. Me conta como foi contigo, a descoberta, quanto tempo. Então, assim, comigo começou assim, uns 2 anos. Tu tá me escutando bem? Tô. Uhum. Tá. Só tem um delay no som, mas tudo certo, tô te escutando, pode falar. Tá, Pode então contar. tá. Assim, uns 2 anos atrás, eu comia assim e começava, tipo, passar mal. Minha barriga inchava, assim, era um desconforto horrível, sabe? E sentia muita dor de estômago também. Aí, só que daí, né, tipo, a minha família sempre foi muito de, sentiu uma dor, toma um chá. Aí, tomava um chá, passava, só que teve um dia, assim, que, nossa, eu passei muito mal. Inchou minha barriga, eu tive diarreia, sabe, foi horrível. Aí, no dia seguinte, eu falei, não, vou ter que ir pro plantão, ver o que que é. Cheguei lá, aí contei, né, minha história, tudo, o que eu tinha sentido, sintomas, tudo. E aí ela falou assim, a gente vai ter que se encaminhar para um gastro, né? Porque pode ser estômago. Fui pro gastro. Aí cheguei lá, daí contei tudo para ele, né? Daí ele quis que eu fizesse uma endoscopia para ver o que que era e tal. Achava que eu tinha uma bactéria no estômago, sabe? Porque eu sentia bastante dor no estômago também. Aí fiz a endoscopia, tudo, e ele falou que eu tinha. Deu que eu tinha gastrite. Aí eu peguei. Daí eu falei, né, que eu sentia muita dor na barriga, que inchava e tal. Daí ele falou assim: acho que tu tá com alguma intolerância à lactose. Me deu o exame para fazer. Fiz o exame, fiz uns outros exames também, e não tinha lactose, não tinha nada de lactose, sabe? Eu pensei, bom, é só gastrite que eu tenho, né? Vou ter que me cuidar em não comer frituras e etc, né? Tá, até que o ano passado, e os sintomas continuaram. Até que o ano passado, daí eu já tinha estudado na faculdade, né, que sobre o glúten e tal, só que sabe assim, quando tu sabe o que é, mas tu não quer aceitar que tu tem, sabe? Eu falei, não pode. E não associa, né? É muito engraçado. A gente nunca imagina que é do glúten, tu sempre pensa que é tudo. Sim. Aí eu dizia assim para minha mãe, ai meu Deus, será que eu tô com intolerância ao glúten? Mas daí minha mãe falou assim, ai, mas o que é isso, sabe? Aí eu até explicar para ela e tal, né? Dela falou assim, não, capaz, imagina que tu vai ser intolerante ao trigo, não vai mais poder comer pão, massa, né? Imagina, nem pensar, é outra coisa, sabe? E eu também não querendo aceitar, sabe? Até que um dia eu peguei, eu tenho uma amiga que ela é nutricionista também, né? E ela faz aqueles testes ortomolecular, sabe? E ela me convidou para ir lá fazer esse teste. E eu fui. E quando eu fui lá, ela fez os testes em mim e deu que eu tava com tolerância ao glúten. Sim. Né? E nossa, sabe, eu só não chorei na frente dela ali porque eu fiquei com vergonha. Mas eu vim para casa assim, do consultório, do meu carro até na minha casa chorando, sabe? Porque eu não aceitava aquilo, porque eu sabia, né?
que minha vida ia mudar. Aqui em casa a gente é muito de comer pão, sabe? Até antes de eu saber isso, sabe? Eu tinha ganhado uma máquina do meu marido para fazer pão. Então, imagina aqueles pão caseiro, né? Então, eu acabava fazendo e a gente comia bastante pão, sabe? Enfim. Ah, mas agora faz pão sem glúten. Agora eu vou ter que aprender a fazer pão sem glúten. Sim. Enfim, daí eu tive que abandonar. Então, fiquei tão chateada que eu nunca mais mexi na minha máquina, tá? Abandonar. E eu falei assim, meu Deus, agora eu vou ter que... O que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar toda a minha rotina alimentar, né? Tudo que eu gosto de comer é pão, bolo, sabe? Que tinha sempre aqui em casa, toda semana, ou no final de semana. Ou uma pizza. O que eu vou fazer da minha vida, sabe? Sabe que é muito de como a gente aceita, né? Aham. Uhum. E daí eu fui mudando, sabe? Fiquei um mês, sabe? Teve um período que, enquanto eu não aceitava, eu ficava tentando comer esses alimentos. Uhum. Aí, então, quando ela me falou assim, tu vai ter que tirar o pão, tu vai ter que tirar no... Começou a me falar um monte de coisa, sabe? Que dava, né, as alergias. Eu falei, meu Deus, tudo que eu gosto de comer. Daí eu falei, enfim, se é pra melhorar, pra mim não sentir dor, eu vou fazer um teste um mês. A gente fica assim. Vou fazer um teste um mês pra ver, né? Se é mesmo, sabe? E eu fiz. Daí eu peguei tudo que ela mandou fazer, eu fiz, sabe? Eu fiquei um mês sem comer pão, sem comer massa. Até comi massa, mas eu comprei, tipo, aquela massa sem glúten, sabe? Então, fiz bem certinho e também cuidei com o leite também, sabe? Comprei leite sem lactose, essas coisas, sabe? E, guria, quando eu voltei no mês seguinte lá nela, eu tinha emagrecido 3 quilos. E ela falou que era tipo de inchaço, que eu tava inchado. Porque quando eu comia assim, sabe, pão, essas coisas assim, claro que não era assim no dia, mas no dia seguinte, minha barriga inchava, assim, parecia que eu tava tipo grávida, sabe? E a dor. Fica naquele processo de inflamação crônica. Isso, exatamente. E a dor que eu sentia, assim, sabe, que de tu colocar uma roupa e não conseguir, uma calça e não conseguir fechar, de tão inchada com a barriga, sabe? Meu Deus, é muito triste, gente. Eu não desejo para ninguém isso, sabe? Porque, olha, enfim, daí eu comecei, mas eu gosto tanto de pão, né? Como é que eu vou comer agora, sabe? Porque, tipo, a minha maior dificuldade foi nos lanches. O que é comer nos lanches, né? Tipo, almoço, janta, tudo bem, né? Mas e nos lanches, café da manhã, coisa né, que eu gostava de pão, bolo, essas coisas. Aí comecei a comprar, tipo, aqueles pão que tem no mercado de batata. Só que aqueles pão é uns pão... É comida de verdade, né? Passa, É um pão, assim, sem graça. É um pão, como, vamos dizer assim, um pão duro, sabe? Que não tem aquela maciez, sabe? Então, eu comprei, sabe? Comecei comprando aqueles, mas não era a mesma coisa, sabe? Então, eu acabei desistindo. E aí fui trocando, né, por outras coisas e tal, sabe? Mas não é fácil. Meu Deus, até hoje eu fico meio perdida. Daí ela me deu umas receitas assim de bolo para me fazer. Só que assim para fazer coisas assim saudáveis, eu nunca acertava, sabe? Sempre ficava, não saía do jeito que eu queria, né? Então, mas fui me adaptando assim, sabe? Fazendo as coisas, tentando, né, fazer as coisas sem glúten e tô aprendendo aí contigo. A gente vai mudando, né? É muito engraçado isso, porque o corpo, eu sempre brinco que o que perde de peso é bônus, é brinde, porque é tantos outros benefícios que só de não sentir essa sensação de acordar inchada, com aquela barriga enorme, nossa, poder vestir a roupa, se sentir bem, não sentir dor de estômago, não sentir dor de cabeça. Eu tinha muita enxaqueca. Ah, eu também. E eu tenho, sabe, enxaqueca e eu pensava que era, sabe, sempre fiz tratamento assim para enxaqueca, né? E eles diziam para mim que a enxaqueca era do anticoncepcional. Que se eu quisesse, tipo, parar de sentir as dor, eu teria que Normal. parar de tomar, sabe, o anticoncepcional, né? Só que ninguém nunca me falou que era do alimento, sabe? E tu sabe que depois que eu comecei a cortar o glúten, essas coisas, eu parei de sentir dor de cabeça? Assim, é bem... Sabe? Nunca, eles não associam.
Aham. Eles falam tudo que é outra coisa, mas nunca é o alimento, sabe? Sei. Nunca. Sei bem. Sabe o que eu quero te perguntar? Como que foi a tua reação com a família? Por exemplo, agora para sentar na mesa, para comer junto, fazer as refeições juntos. Você está separando ou não? Eles já se adaptaram para comer todos junto? Ou o café da manhã? Na verdade, eu moro só eu e meu marido, né? Então, assim, no começo eu começava a fazer as coisas separadas, sabe? Tipo, fazia pra mim e fazia pra ele, sabe? E daí, depois, assim, tava muito difícil, sabe? Eu falei assim, não, ou a gente vai ter que seguir comigo, sabe? Comer praticamente as coisas que eu como, né? E, e se adaptando comigo, porque não tem como, tipo, eu ficar fazendo, sabe, todo dia separado, uma coisa para ti e uma coisa para mim, sabe? Eu já tava cansada, guria. Eu já tava com vontade de voltar a comer glúten, sabe? Porque eu tava, nossa, exausta. E daí ele topou, sabe? Daí até eu faço assim um bolo, né? Fica doida? Sim. E daí eu faço um bolo e ele no começo assim ele não gostava. Ah, isso aí não ficou bom, não sei o que, sabe? E depois ele comia um pedacinho, uma coisa tipo para me satisfazer, sabe? Mas até agora que eu fiz um bolo, aquele mesclado que tu postou a receita, ele adorou. Ele pensou que ele não achou que era sem glúten, sabe? Daí ele falou, pode fazer mais vezes esse bolo, muito bom. Isso que é legal, é aprender a fazer o que todos podem comer e não diz. Eu sempre falo que depois tu vai entregando, vai dando para as pessoas, a última coisa que elas vão falar, ai, é que é sem glúten, porque tem o mesmo sabor. Uhum, exatamente. Nossa, ficou muito bom o bolo. Apesar de não ter ficado bem igual o teu, ficou bom, sabe? E todo mundo gostou, sabe? E a reação, assim, tipo, minha mãe, quando eu ia na casa dela procurava fazer coisas, ela sempre me pedia, tá, o que que tu pode comer? O que importa é sentir aquele prazer em comer, aquele sabor de bolo. É verdade. E daí, quando eu ia na casa da minha mãe, ela já me dizia, o que que tu pode comer, que eu quero fazer, sabe, pra ti. E daí ela acabava fazendo, sabe, as coisas pra mim, então, quando a gente ia lá no final de semana, que sempre no café tinha bolo, tinha, sabe, umas rosquinhas que ela faz, que eu adoro, então ela ficou triste, né? Porque ela sempre fazia para me agradar, então ela acabou não podendo fazer mais, né? Então, Ai, sim. então a gente foi se adaptando. Muitas vezes, quando eu vou lá, eu acabo levando, sabe? Porque, sabe, às vezes ela não tem costume muito de comprar essas coisas, sabe, integrais, essas coisas que ela diz que é caro, sabe? Então, eu acabo fazendo e levando para nós comer junto, sabe? Agora troca, agora tu que vai levar o bolo pro café da tarde. Sim, agora eu que vou levar. Bia, muito obrigada. Eu fiquei muito, muito feliz com a tua participação em contar a história. Porque quando a gente fica assim, que descobre recentemente, a gente fica perdida. A gente acha que não vai acontecer, que isso que você falou de pensar em voltar a comer glúten é muito típico. Porque a gente pensa, ai, às vezes tu abre mão do bem-estar, tu prefere sentir dor, que é muito mais fácil. Tu vai lá, come junto. Uhum. Para poder satisfazer as outras pessoas, né? Mas, no fim, a gente vai se Aham. adaptando e vai dando certo. Obrigado por participar. Tu me escutava com um pouquinho de atraso, mas o que eu tava te falando, que aos poucos. Opa! Deu. Aos poucos é bem assim, a gente vai se acostumando e o bem-estar compensa tudo. Tu vai vendo como é bom sentir bem, que aquilo não é normal, que aquilo não faz parte de ti, que acordar inchada, com aquela sensação que a roupa não serve, que tá desconfortável. É horrível. Tu vê, ai, como é bom retirar o glúten. E isso é para todas, nunca é associado. Ah, não, eu tô com dor de cabeça por causa do glúten. Eu tô com inchaço, eu tô com dor de estômago por causa do glúten. Eu não tô me sentindo disposta por causa do glúten. Os médicos não associam, é o que eu falo sempre. Eles remediam. Eles vão lá e te dão, tu tá com dor de estômago, toma um remédio. Eu passei por tudo isso também. Eu tinha gastrite crônica. Então, e também, eu passava mal.
toma um remédio para gastrite. Daí depois dava desconforto, aquelas cólicas, dor, tinha que ir pro plantão, toma mais um remédio. Daí depois sentia enxaqueca, vai lá e toma. Eu vivia no plantão, gente, até uns 5 anos atrás, era assim, ó, era sagrado. Uma vez por semana, depois a cada 15 dias, uma vez por mês, eu sempre ia pro plantão, porque eu sentia muita dor. Era insuportável. Daí eu só conseguia com remédio na veia. Só que nunca era associado. Ah, é porque tu tá estressada demais, tá trabalhando muito, desencadeou enxaqueca. Ah, é por... Era sempre assim, a gastrite crônica também. Ai, tu não tá conseguindo te alimentar direito. Na verdade, não me alimentava mesmo, né? Mas eles nunca associavam, é porque tu tá dormindo pouco, é porque tu tá trabalhando demais, é porque tá muito corrido a vida, é porque tá na faculdade, tá se preocupando. Eles sempre associam com qualquer coisa, eles dão remédio pra tudo, né? Tá com dor de estômago, então toma esse. Se não passar a dor de estômago, que depois voltava lá, não, eu te dou mais um. Daí eles iam associando. Eu nunca vou esquecer, porque uma vez eu saí de lá com um remédio que era pra tomar. Eles dão assim, feito água, né? Omeprazol. Naquela época, hoje nem é mais omeprazol que eles dão, é pantoprazol. Tu tá com dor de estômago? Então toma um omeprazol em jejum antes de acordar. Tá, a dor não passa, porque não é aquilo. Depois vai indo. Se continuar a dor no decorrer do dia, toma mais um, toma uma dipirona, toma alguma... Eles sempre vão te dando medicação, em vez de ir pelo simples. As pessoas, a grande maioria, nenhuma associa que é alimentação. Que a alimentação, do mesmo modo que ela tem a capacidade de te trazer muitos benefícios, ela também, a falta dela, ou comer o que não pode, o alimento errado, ele te prejudica. O melhor momento é agora. O ótimo momento de começar é hoje. É você dar o primeiro passo. Eu digo que quando você busca uma alimentação saudável, não é só alimentação saudável, é um estilo de vida. Isso que ela falou é o que eu acho mais lindo de tudo. A Beatriz, ela entendeu bem o princípio, assim. Primeiro a gente muda, nós nos modificamos. Lembra que eu te falo do presente? Cada um tem um tempo de aceitação e uma aceitação diferente. É um presente. Tu conduz conforme a música. Como tu aceita, tu vai indo. Se tu fica lá, se martirizando, sofrendo, achando que é só com você, não querendo aprender, tu fica em sofrimento. Se você leva como uma oportunidade de melhorar, ótimo, você abriu para o novo. Quando você abre para o novo e abraçou, você vê um mundo tão lindo, que primeiro você modifica. Você se transforma, você se muda completamente de dentro para fora. Você começa a mudar a alimentação, você começa a ter mais autocuidado, você começa a se preocupar mais. Depois você quer isso com a família, igual ela, foi para o marido. Isso envolve tanta gente, é um benefício tão grande que não tem como mensurar. É o que eu acho mais lindo dessa transformação. Depois você começa a expandir para a família. Olha só, começou consigo, foi para dentro de casa e depois expande. É tão lindo, eu sou encantada em falar. Isso é conforme a gente aceita. Aceitar que pode melhorar, que pode fazer diferente, e os benefícios vêm, não só pra gente, mas para todos. No começo é meio difícil mesmo de explicar o que é o glúten, o que ele vai modificando, por que ele faz mal. Tem quem diga ainda, isso é frescura, isso é dieta da moda, come só um pouquinho. Gente, se fizesse ideia do sofrimento depois, é horrível. Só o fato de nunca mais ter enxaqueca, de não sentir dor. Sabe o que é mais gostoso de tudo isso? É aquilo que ela falou, é sentir o prazer. Foi algo que eu sentia muito falta, era de comer as mesmas coisas que eu gostava. Esse martírio, agora eu não vou poder comer pizza, não vou poder comer pastel, não vou poder comer bolo, me deixava revoltada, me deixava frustrada. E daí eu fui indo até entender como funciona, como faz, para as receitas terem o mesmo sabor. As receitas, elas têm que ser gostosas. Nós temos que comer sem glúten, mas tem que ser gostoso. A gente não pode, por causa da restrição alimentar, deixar de comer comidas gostosas, deixar de comer o que a gente mais gosta. Esse é o essencial.
Quando a gente começa a comer e ver que é gostoso, fica muito mais fácil de espalhar para a família inteira, para todos conseguirem comer juntos. Vamos fazer um petit gâteau? Vamos lá para a receita. É uma receita bem simples. Eu quis trazer ela bem por isso, para você mostrar. Você vai poder servir e nem falar nada. Você vai ver que com essa oportunidade, você já pode começar amanhã. Ai, é uma sobremesa? Sim, vamos comer uma sobremesa? E coloca o petit gâteau na mesa. Eu duvido quem vai te falar que é ruim. Eu duvido que vão te falar assim, ai, essa comida sem glúten é horrorosa, é horrível. Não vão, eles vão te pedir mais e daí você não precisa nem falar que não tem glúten. Ó, ela é bem fácil, eu só vou pegar, deixa eu ver, aqui o chocolate. Esse petit gâteau é tão simples de fazer, que você pode estar preparando a janta, já emenda, faz a sobremesa numa ocasião especial, ou simplesmente para ter pronto. Ó, eu vou usar essas forminhas pequenininhas e eu gosto muito delas. Por quê? Porque essas forminhas pequenas te permitem fazer porções menores. E as porções menores, tu come, tu quer guardar, tu quer congelar, tu quer ter sempre, é muito mais fácil. Vamos lá? Ó, nós vamos começar derretendo o chocolate. Eu vou te falar tudo o que tu precisa e eu já vou fazendo. Liga o forno, primeiro passo. Começou a fazer receita, já coloca o forno a aquecer. Hoje vai ser 200 graus, então forno pré-aquecido a 200 graus. Meia xícara, medida padrão, de chocolate meio amargo. Chocolate acima de 70% cacau. Chocolate, quando você for comprar, quando você for busca, se tem um tempinho, se detém um tempinho a ler o rótulo, a olhar os ingredientes. Olha lá, se tiver uma lista gigantesca, não pega ele. Tem muito chocolate que tem só a base, que tem a manteiga de cacau, me fugiu o nome, os sólidos de cacau, que é a massa de cacau, que tem 2 ou 3 ingredientes só. Mas enfim, o essencial é, pega com poucos ingredientes, porque não precisa de muita coisa. O chocolate, quanto menos, é mais. Porque o que ele precisa ter é uma manteiga de cacau de boa qualidade, os sólidos de cacau, 2 ovos, que eu vou deixar separado, que depois a gente faz, depois acrescenta eles, o óleo de coco, farinha de amêndoas, vai precisar também, e o açúcar. Vamos ver? Só isto. Todos os meus utensílios. Então tá, vamos lá. A gente inicia colocando o chocolate para derreter com óleo de coco. O óleo de coco é 1/4 de xícara. Então coloca ele no micro-ondas. Meia xícara de chocolate meio amargo e 1/4 de xícara de óleo de coco. 30 segundos todas as vezes no micro-ondas, de 30 em 30 segundos para o chocolate não queimar. Enquanto ele fica lá, eu já vou untando forminhas cone, porque daí é bem simples e rapidinho. Essa receita é tão... Ah, Bruna, quero fazer com óleo de coco. Pode fazer com manteiga ghee? Pode. Pode fazer ela sem a farinha de amêndoas? Pode. Substitui ela por farinha de aveia, fica bom. Por farinha de arroz. Por último, farinha de arroz. Primeiro, por farinha de aveia. Você vai ver que nos primeiros 30 segundos é como se ele não derretesse nada. Mas é assim mesmo, tá? Tá certo. Dá uma mexidinha e coloca mais 30 segundos. O óleo de coco já vai ter derretido porque ele
derrete antes. Não é preciso colocar, mexer, colocar, mexer. Enquanto isso, vai untando as forminhas. Essa alumínio, que essa daqui é a mesma que eu gosto de fazer as empadinhas. Daí, você pode utilizar aquelas forminhas de silicone, forminha de muffin. Só vai mudar a quantidade. Mistura. Agora sim, agora ele já começou a derreter. Quem disse, né, que para ser saudável tem que abrir mão das coisas que a gente mais gosta de comer? Nunca, não precisa. A gente pode comer tudo. Agora, as forminhas, se aveia, essas farinhas para untar. Se não, uma dica é utilizar o cacau. Coloca um pouquinho, que daí ele fica bem escuro. Para untar. Vai mexendo. Agora já derreteu. Viu como é bem rapidinho? 1 minuto e meio, o suficiente. Mas não coloca, por mais que você saiba que vai levar 1 minuto e meio, não coloca 1 minuto e meio direto. Coloca sempre de 30 em 30 segundos e vai mexendo. Agora deixa ele aqui do ladinho, enquanto eu termino de untar, de enfarinhar, no caso, colocar o cacau nas forminhas. Por quê? Porque ele vai esfriando. Nós vamos acrescentar os ovos. E os ovos, se tu colocar ele no chocolate quente, ele vai coagular os ovos antes do tempo, né? Ele tem que coagular no forno, não no chocolate. Eu vou colocando. Pronto. Agora, o próximo passo vai ser acrescentar o açúcar. O açúcar pode ser açúcar mascavo, açúcar de coco ou açúcar demerara, o que você quiser utilizar. Eu prefiro, quando eu vou utilizar assim, açúcar de coco, por causa da qualidade dele, do índice glicêmico ser bem baixo, enfim, mas pode fazer com outro açúcar que não tem problema, vai dar certo também. 2 colheres de sopa de açúcar. O açúcar de coco, ele é assim, ó, escurinho. Sabe que muito se fala, produtos são caros, igual ela falou, que a mãe dela não comprava por achar que o valor dele é muito caro, muito. Um dos fatores de achar que é caro é o lugar. Gente, eles têm muita diferença de preço. Muita, muita, muita. Por exemplo, o açúcar de coco. No mercado, se tu for comprar um pacotinho de 100 gramas, ele é o dobro do que tu comprar em lojas de produtos naturais ou a granel. Ele tem muita diferença mesmo no valor. É gigantesca, é abrupta. Daí tu vai lá no mercado, tu tira aquele preço por referência. Ah, não, eu vi que tava tanto. Mas não é aquele o preço dele. Tu encontra pela metade do preço. Então é muito da onde você olhou. Por exemplo, manteiga ghee. Manteiga ghee, se tu for olhar, comprar pronta, também tem um valor, 500 gramas de manteiga ghee, eu já vi por R$22. É caro? É caro. Porque tu faz 500 gramas, tu vai gastar R$8, em média, mais ou menos. Ai, Bruna, aqui a manteiga tá mais cara, eu não encontro manteiga na promoção, tá? Então tu vai gastar R$10. É a metade do valor. Tudo é de como você faz. Ah, eu vou buscar em locais mais... vai pagar mais caro. Mais acessíveis, vai pagar menos. Então é onde você busca pelo produto. Agora quebra 2 ovos. Sempre cuida
para não estar com o chocolate quente. Você viu que eu deixei um tempinho, ele ficou aqui do lado, enquanto isso ele ficou esfriando. Ó, mexe e acrescenta 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, mas a colher é nivelada, tá? Não é aquela colher. 3. E mexe mais um pouquinho. Simples assim, tá pronto. Agora é só dispor nas forminhas, colocar nas forminhas e colocar assar. Deixa eu pegar uma forma. Nesse tamanho que eu escolhi, ele rendeu 7, tá? Se eu colocasse um pouquinho a mais, ele dava 6 unidades. Tem uma forminha que é um pouquinho menor, ele rende as 8. Varia. Se tu colocar naquela forminha grande de muffin, por exemplo, ele vai render 4 unidades. E leva ao forno, 200 graus. Agora, tu deixa ele por aproximadamente 10 minutos. O que é fundamental? É você conhecer o seu forno. Cada forno tem um tempo. Uns assam mais rápido, outros demoram um pouco mais. Depende muito. Mas por que você tem que conhecer? Porque se passar demais, ele vira bolo. Vai ficar um bolo delicioso, mas vai ficar bolo. Se ele ficar pouco tempo, ele não vai fazer a casquinha. Então, o ideal, ele dá em torno de 8 até 12 minutos essa variação de forno. O forno, por exemplo, aqui, ele é super rápido. Então, eu vou olhar agora. Tá, vai ser nem 10 minutinhos que ele dá. E já tá pronto. É bem rapidinho, bem simples. Eu vou colocar ali. Sabe que no meio da correria, né? Todo mundo, não tem uma pessoa que vai me falar assim: ai, Bruna, eu queria uma sobremesa assim muito demorada, muito elaborada. Não, o que a gente quer é isso, é comidas rápidas, é comidas práticas de se fazer. Que não precisa de muita coisa. Quem falou que não podia fazer um petit gâteau na janta assim, sem glúten, saudável, rapidinho? Pode fazer tudo que você mais gosta de comer de maneira simples, não precisa ser sofrido, não precisa ser trabalhoso, pode ser assim, ó, papum, rápido assim, e num instante ele fica pronto. Você pode sempre otimizar o teu tempo. Ah, eu vou fazer. Sabe que às vezes as pessoas olham assim: nossa, Bruna, tu cozinha todos os dias? Não, eu não cozinho todos os dias. Eu fui aprendendo e desenvolvi o quê? Um dia para cozinhar, um método que é um dia, pronto. Naquele dia, tudo que eu vou fazer para a semana inteira. Ah, eu vou fazer empada, eu vou fazer pastel, eu vou fazer bolo, eu vou fazer todos os lanches, as refeições, todas para aquele dia de cozinhar, para toda semana ter. Os lanches é o ponto crucial quando a gente decide e aceita e toma a decisão: não, eu não vou mais comer glúten. Igual ela falou da máquina de pão. Por quê? Porque é onde a gente mais passa perto. O que a gente vai comer? Ah, no almoço? Tá, almoço passa batido. Comer sem glúten, come arroz, come aipim, come outras coisas. Janta também. Come salada, come tem várias possibilidades. E o lanche? O que é o prato típico de café da manhã? A xícara de café e o pão. O que tu vais comer no café da tarde? Um café e um bolo. Sempre tem algo com trigo, com a farinha. Então, quando a gente faz as trocas, as substituições, é onde a gente mais passa vontade e trabalho. Perrengue, né? É na hora dos lanches.
e de pensar assim, ah não, agora eu não posso comer mais nada. Quando a gente pensa em lanche, quando a gente busca por alimento, assim, tem que ser rápido, tem que ser algo simples. Então ter esses lanches, ter pão para comer, ter um bolinho, é o maior sonho, é o maior desejo. E daí depois quando a gente consegue fazer e ver que é gostoso, que a gente não precisa ficar ruim, não precisa passar trabalho, ai, como é bom, como é realizador, é ótimo. Isso vale assim, ó, vale ouro. Quando tu passa um dia, passa dois, começa a se sentir bem, começa a ver que aquilo não é normal. Uma vez eu brinquei com o Jason, porque eu falei, será que todo mundo acha que é normal, que as pessoas sentem daquele jeito comendo e acha que tá tudo certo? Porque depois de cortar o glúten por um tempo, é igual a Beatriz falou, logo tu já vai vendo os benefícios. O peso, a balança é assim, ó, é bônus, é brinde, mas é tantos outros que é muito gratificante. E daí, depois de ter passado um tempo sem comer glúten, que estava desinchada, estava com a barriga reta, eu falei, não, não é possível que as pessoas não saibam que é assim, que achem que aquela outra maneira é certa. A gente entra num processo crônico, né? De ir buscando soluções para dores, para problemas, e não vê que a gente pode melhorar agora, que a gente pode começar a ser saudável hoje, que o melhor momento é já. É quando você, assim, ó, viu que é hoje. Não tem que ver muito, sabe? Tem que pegar e dizer, não, eu vou fazer diferente, a partir de amanhã eu vou mudar minha alimentação porque eu quero ter uma vida maravilhosa. E muda completamente. A qualidade de vida se transforma. Tu colhe tanto benefício, tu se sente tão bem, pergunta se ela vai querer. Tu não quer. Em primeiro momento, tu até pensa, não, eu vou comer por não saber o que comer, por não saber onde buscar, não saber fazer. Depois que tu vê que tu se sente bem, tu não quer, tu se priva de comer, tu diz assim, ah, não. Tu busca aprender a fazer comidas gostosas, mas tu não deixa de comer. Ainda mais quando você sabe que dá pra comer tudo. Vou espiar. Ainda não está pronto, mais um pouquinho. Sabe que quando queres fazer essa troca, isso é um atalho. É um jeito mais fácil. Quando tu quer fazer essa troca de alimentos e você não quer quer introduzir na família, mas não quer que a família fique, ai, tu não vai comer isso, ai, tu não vai, leva. Começa a oferecer para a família. Começa a levar, leva um bolinho, depois, ai, eu trouxe um pote de biscoitos. Começa assim, devagarzinho. Começa a você levar. Faz o papel inverso, faz o papel ao contrário. Eles não vão nem saber que não tem glúten, eles não vão nem notar a diferença. Daí tu começa a modificar, tu começa a introduzir esses alimentos quando vê todos estão comendo junto. E daí tu vai quebrando aquilo que eles pensam, ah, essa comida é ruim, ah, essa comida é sem graça, ah, essa comida. E é tão bom assim quando daí eles vão se adaptando junto, vai todo mundo vivendo a mesma rotina. É hábito de vida. Essa da pizza, quando eu deixei de comer glúten, eu sou apaixonada. Eu sempre falo pra vocês por tudo que é de comer, né? E a pizza é um dos meus maiores desejos, sempre a vontade de comer pizza. O Arthur, ele tem uma pizza nas costas, uma fatia de pizza, o triângulo bem certinho nas costas, porque quando eu tava grávida do Arthur, eu tive vontade de comer pizza. Sim, e a pizza é o meu maior desejo, assim, sempre quando eu quero comer algo diferente, é a pizza. Vocês vão me ver falando muito de pizza. E quando eu pensei assim, ah, não, eu não vou mais poder comer pizza, eu não vou mais poder comer isso, eu falei, isso não tá certo. Tem que ter um jeito de fazer uma pizza gostosa, uma pizza com gosto de pizza, uma pizza boa, que todos possam comer. E foi a minha realização. Eu sempre buscava assim, ah, sabe aquelas tele que tu pede, que vem aquelas pizzas cheias de queijo, assim? Eu falei, não, eu não vou me privar de comer pizza. Até quando eu comi, um tempo atrás, na verdade faz tempo, eu comi pizza, no outro dia eu fiquei ruim, que eu falei, ah não, eu não vou mais comer. Daí eles davam risada. Tu disse que não ia mais comer, tu falou.
Porque a gente sente um mal-estar horrível, horrível. E isso é para todas iguais. É muito. Eu não gosto nem de lembrar quando ela fala, ai, não desejo para ninguém. Para ninguém. Porque tu sempre fala assim, ai, não, é ruim. Mas a pessoa que não vive, que não sabe o que é aquilo, ela nem imagina. Toda uma mudança do que a gente é acostumado, do que a gente foi criado, é muito difícil. Tu tem que ir quebrando padrões. Não, eu aprendi a cozinhar assim, eu aprendi a fazer pão assim, eu aprendia desse jeito. Daí vem um certo dia, tu resolve que tu tem que mudar, que tu tem que fazer totalmente diferente, que tu não pode mais consumir aqueles alimentos, que tu não pode. Só quem tá vivenciando entende. Só quem tem a mesma experiência. Se tu vai descrever para qualquer pessoa, ai não, isso é frescura. Ai, é só hoje. Ai, isso é moda. Teve uma época que era moda, né? Que tava na dieta da moda, o glúten. Que as pessoas deixavam de comer glúten porque elas descobriram que retirando o glúten emagrecia. Então retiravam o glúten com o intuito de emagrecer. Mal sabe que a perda de peso, assim, é brinde, é bônus. Tu perde peso sem nem perceber. E não percebe mesmo, tá? Quando eu falo que é involuntário, tu simplesmente vai trocando a alimentação, tu vai consumindo outros alimentos, daí chega lá, passou 15 dias, passou um mês, tu vai na balança, nossa, eu perdi tudo isso, porque o próprio estilo de vida, a reorganização, tu tirar o teu corpo daquele estresse crônico, daquela inflamação, porque o que acontece? Quando tu fica sempre comendo, consumindo aqueles alimentos que prejudicam, passa no estômago, sente dor de estômago, mas ele vai para o intestino. O que acontece no intestino? Ele vai inflamando, inflamando, inflamando. Tu não consegue digerir aqueles alimentos como tem que ser. Por inúmeros motivos, né? Porque tem glúten, porque tem um monte de tranqueira ali dentro, tem vários produtos industrializados. E daí o teu corpo vai sempre remando contra a maré, né? Tu vai comendo e ele vai lutando, vai lutando. E não tá sempre inflamada, tu tá sempre sofrendo, tá sempre inchada, sempre sentindo dor. Quando tu vai, que tu retira, que tu vai modificando a tua alimentação, que tu vai dando tempo pro teu organismo se readaptar, se reestruturar, daí tu começa, tu vai perdendo peso. Eu fiquei falando, passou 2 minutos. Tá, mas não tem problema. Olha como eles crescem. Eles ficam no topo. Tu vai sempre deixar um dedo para baixo, no caso aqui, tu sempre vai colocar até aqui e ele cresce, tá? Ele fica retinho na forma. Eu vou pegar um garfo. Ó. Agora ele solta. Que espetáculo. Olha. Olha que quase passou meu bolinho. Deixa eu pegar um outro. Eu fiquei falando, né? Cuida! Coloca. Aqui ele tá molhadinho. Coloca o tempo dele e cuida para ele não passar dos 10 minutos, porque senão ele fica bolo. Olha. Olha dentro como ele fica. Ele fica muito cremoso, muito gostoso. O meu, ele não escorreu porque eu fiquei conversando e eu deixei passar 2 minutos. E 2 minutos para um bolinho pequenininho é muito tempo. O que acontece? O chocolate, todo ele endurece. Ele fica bolo. Vai ficar um bolo delicioso, mas vai ficar bolo. Esse daqui tava quase virando bolo. Então, deixa os 8, 10 minutinhos e tira do forno. Daí ele vai escorrer aquele chocolate molinho e vai ficar estupendo, muito delicioso. E todos vão poder comer saudável e gostoso.
sem glúten. Viu só como é fácil? Amanhã nós temos mais um programa, mais uma live e eu te espero com outro tema bem legal para nós conversar. Beijo, até amanhã!